Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. O autor espiritual é o Espírito André Luiz, e este livro foi psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos ali nas páginas iniciais e vamos dar continuidade à leitura em Centros Vitais. Estudado no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual ou psicossoma é, assim, o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Nele, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos de ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente ao espírita, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Desses centros secundários entrelaçados no psicossoma e, consequentemente, no corpo físico, por redes plexiformes, destacamos o centro cerebral contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtice encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. O centro laríngeo
controlando notadamente a respiração e a fonação. O centro cardíaco dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. O centro esplênico determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. O centro gástrico responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. E o centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Valdir do céu, para de ler, pelo amor de Deus, que desde que você começou a ler não estou entendendo nada. Calma, gente, calma. Vamos lá. Primeiro vamos prestar atenção numa nota que tem aqui. É uma nota do autor espiritual que diz o seguinte: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação além daquela com que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia. Terminologia são palavras. Terminologia adequada no dicionário terrestre. Bom, então vamos lá. Vamos começar do começo, né? Primeiro que mesmo o próprio André Luiz, ele define, ele assume, né, que do ponto de vista dele, apesar dele estar na espiritualidade, apesar dele ser estudioso, apesar dele estar envolto ali com espíritos esclarecidos, o conhecimento que eles têm ainda é limitado em relação ao conhecimento do todo. Então ele está trazendo para nós aqui mais detalhes comparados com aquilo que a ciência humana aqui, com aquilo que nós no nosso dia a dia conseguimos perceber. Aqui é preciso demonstrar, é preciso que vocês compreendam que a perspectiva de análise ela muda. Quando a gente está aqui encarnado, a nossa ciência ela parte do corpo físico para presumir, por assim dizer, o corpo espiritual. O André Luiz, por estar no plano espiritual, ele faz o inverso. Ele já tem a certeza, já tem as informações às quais ele tem acesso sobre o que é esse corpo espiritual, o que é essa manifestação, e a partir dessa manifestação ele sabe que a gente constrói, que a gente dirige, que a gente recompõe, que a gente regenera o corpo físico, né? Então a perspectiva é diferente. A nossa ciência trabalha do corpo físico para o imaterial, que é o corpo mental, e o André Luiz está trabalhando do imaterial, que é o corpo mental, para o corpo físico. No meio desse caminho aí a gente tem o corpo espiritual, que é a manifestação da mente. Ih, rapaz, Valdir, para com isso, corpo espiritual, manifestação da mente. Tá bom, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente está falando da mente espiritual, né, na mente do espírito, nós estamos nos referindo ao espírito imaterial, né, a parte imaterial do nosso espírito, e consequentemente só pode ser percebida, só pode ser, vamos dizer assim, notada essa existência quando ela se manifesta através do seu pensamento. E é por isso que a gente tem pensamento contínuo, porque a gente continuamente está pensando, né? Na medida em que eu me manifesto através do meu pensamento, porque eu tenho um pensamento contínuo, uma das primeiras ideias, um dos primeiros pensamentos que eu faço é: quem sou eu? O pensamento de mim mesmo. Quem sou eu? Qual é
a bagagem de memórias que eu tenho de quem sou eu. E essa manifestação de quem sou eu vai aparecer na minha aparência, seja ela na minha aparência espiritual, seja ela na minha aparência enquanto encarnado. Dito isso, isso feito, enquanto eu estou no campo da mente, enquanto eu estou no campo do imaterial, os outros espíritos, eles não é que eles não conseguem me perceber, mas não há manifestação minha, é como se o ar estivesse parado sem o vento. Né? Então é preciso que haja a ação do movimento do ar para que eu perceba, para que eu sinta no meu tato o vento tocando na minha pele. Né? E dessa mesma maneira, o espírito, se a gente conseguisse parar o pensamento do espírito e falar assim, pronto, desliguei o pensamento, você não está pensando mais, ele, por assim dizer, desapareceria, ou melhor, nós não perceberíamos uns aos outros se não estivéssemos pensando. Ponto. A partir da ação do pensamento, é como se o ar se colocasse em movimento através do vento. Então, a partir da ação do movimento é que ocorre o vento. O vento é o ar? Não. O vento é o deslocamento do ar. Né? Então a gente percebe o ar através do deslocamento, da ação de deslocamento do ar. É por isso que a gente percebe que o ar está lá, porque o vento faz com que a gente sinta o ar tocando na nossa pele. Dessa mesma maneira, e aqui eu estou fazendo um comparativo bem grotesco para que a gente compreenda, né? O pensamento, se pudesse ser parado, se pudesse ser pausado por alguns instantes, o espírito, por assim dizer, a gente não o perceberia. Ele estaria lá enquanto espírito, mas nós não o perceberíamos. A partir da ação do pensamento, então na hora que o espírito está pensando, e por isso nós temos o pensamento contínuo, né? Então o espírito nunca para de pensar, por isso que a gente está sempre percebendo o espírito, porque ele nunca para de pensar. Então a gente começa a perceber o formato, por assim dizer, desse espírito, seja no plano espiritual, seja no plano material. Dito isso, como é que eu me vejo, né? Como é que eu me compreendo? Como é que eu me entendo, né? Eu me entendo através disso que a gente chama de centros vitais, que o André Luiz aqui está chamando de centros vitais. Então, quando a gente fala do centro cardíaco, né, que ele coloca aqui, nós estamos falando do campo das emoções. E por isso a gente sempre associa emoções ao coração, né? Porque é o mesmo centro, vamos dizer assim, espiritual, o mesmo centro psíquico do nosso psicossoma que trata dessas emoções, dessas memórias, desse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Na nossa manifestação, a gente separa as coisas, não separa? Então, por exemplo, eu não chamo de sentimento aquilo que é memória, eu não chamo de ideia aquilo que é sentimento, eu não chamo de criação aquilo que é uma memória da minha infância. Então, basicamente, a gente, enquanto espírito, a gente está dividido em centros, como se fossem departamentos de uma grande biblioteca ou de cômodos de uma mesma casa ou coisa parecida. Então a gente tem um lugar onde a gente tem as nossas memórias, a gente tem um outro setor do nosso espírito onde a gente tem as nossas emoções, a gente tem um outro setor do espírito onde a gente está com os nossos conhecimentos, a gente tem um outro setor do espírito onde tudo está automatizado, onde tudo já está funcionando, onde a gente já aprendeu a fazer todas as coisas e aí a gente não precisa ficar pensando muito a respeito das coisas e assim sucessivamente. Então cada centro vital desse é responsável por coordenar todos os micro-organismos, que é assim que o André coloca, né? Bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. É assim que ele se exprime, né?
Então, quem são esses bilhões de entidades microscópicas, né? Toda aquela química, toda aquela movimentação de células, toda aquelas faíscas dos nossos neurônios, né? Aquelas sinapses que são os nossos neurônios enviando mensagens uns para os outros, eles são coordenados, todos esses movimentos são coordenados por uma mente, no caso, né, o nosso corpo mental, a nossa mente, que sabe o que fazer com cada uma dessas coisas. Em algumas delas, a situação está automatizada, né? Em outras, a gente ainda está em desenvolvimento. Então, vamos pegar aqui quais são os centros que o André Luiz coloca para que a gente comece a pensar, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os recursos que a gente tem para fazer tudo que a gente faz, eles foram adquiridos vagarosamente. Então, nós vagarosamente desenvolvemos a fala, vagarosamente nós desenvolvemos a capacidade de coordenação motora, vagarosamente a gente desenvolveu cada uma das nossas articulações, do nosso esqueleto, cada coisa dessa foi desenvolvida ao longo de milhões de anos, né, em que a gente tem trabalhado para acertar e para aprimorar esse aparelho físico que nós utilizamos no planeta Terra, né? Então, esse registro de como deve ser o aparelho físico atual, ele é diferente do registro do programa, do projeto de como era, por exemplo, o aparelho físico do primeiro Homo sapiens ou do homem de Neandertal ou qualquer um desses antecedentes aí da raça humana. Então, quando a gente vai reencarnar e começa a formar o nosso corpo, esse registro de como é o nosso corpo aprimorado para a atualidade do planeta Terra, ele já está em nós. Então a gente já tem todo esse conhecimento em nós mesmos. É esse processo que o André Luiz chama de evolução anímica, né? Que é você ir desenvolvendo esse organismo físico, né? Ao longo aí de milênios e milênios de esforço nas múltiplas formas aí que a gente pode imaginar para chegar até aqui. A primeira coisa que a gente precisa compreender é quando o André Luiz chama aqui de centro coronário, né? O primeiro centro que ele chama aqui, coronário. E aí vem aquela coisa, mas coronário não é um negócio lá do coração, a coronária do coração, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos parar de confundir as coisas. Então vamos lá. A coronária do coração é uma nomenclatura dada pela ciência humana a uma das artérias do coração, que não tem absolutamente nada a ver com esse centro coronário que o André Luiz está colocando aqui. Esse centro coronário, ele é chamado de coronário porque ele está na região central do cérebro, ele está conectado com literalmente o miolo do nosso cérebro ali, a parte central. E é nesse centro coronário que está a sede da mente. Então imagina um ponto luminoso, por assim dizer, para facilitar a vida de vocês, eu vou usar luminosidade. Imagina um ponto luminoso bem no meio do cérebro, bem lá na parte central da sua cabeça aí, né? E esse ponto é como se fosse o plug, vamos dizer assim, é a conexão sua direta com o plano superior. É lá que vai estar, por exemplo, a voz da sua consciência, né? Esse lugar é a sede da mente, né? Então é lá que, através da nossa mente, né, que a gente vai assimilar os estímulos que vêm dos planos superiores aí da espiritualidade. Então, esse centro coronário, que é chamado de coronário por ser central e não porque tem relação com o coração, ele está localizado bem ali no meio do seu cérebro ali, e é ele que organiza todos os outros centros, é ele que organiza o nosso corpo, é lá que está, por exemplo, a nossa orientação de formato,
né? É lá que está, por exemplo, o nosso impulso de movimento, né? É lá onde está, por exemplo, a nossa busca pela estabilidade, é lá que está, por exemplo, o que vamos dizer assim, comanda, que dá o metabolismo orgânico. E o que é metabolismo orgânico? É o nível de atividade. Então, quando, por exemplo, você tem desânimo, o seu metabolismo orgânico, ele diminui. Quando você está animado para fazer alguma coisa, e assim, todo esperançoso de fazer alguma coisa, esse teu metabolismo orgânico aumenta. Por isso que você sente mais energia, por isso que você fala assim, puta, tô animado para fazer tal coisa. Esse metabolismo orgânico, ele é comandado por esse centro coronário, né? E a outra coisa é a vida consciencial, essa coisa da nossa, por isso que eu falei que a consciência nossa tá lá, né? Então, não importa se você está encarnado ou desencarnado, a sua consciência é governada, ela tá ali ouvindo, por isso que que ele é conexão com o plano superior, ela tá ali ouvindo as influências do plano superior para que a gente siga os caminhos aí de todo o aprendizado que a gente precisa seguir. Se nós estamos desencarnados ou encarnados, nós estamos no planeta Terra. Então, essa consciência nossa é em relação ao planeta Terra. Esse centro coronário, como eu comentei, ele ainda supervisiona, por assim dizer, ou ele é dele que partem os impulsos que vão comandar todos os outros centros vitais que obedecem, né, ao impulso desse centro coronário, que parte do próprio espírito, do ser imaterial, assim como todas as partes do seu organismo, todo o metabolismo do seu organismo, toda a química do seu organismo, toda a regeneração do seu organismo, seja ele espiritual, porque o organismo espiritual também se regenera, seja ele espiritual, seja ele físico, quem comanda, quem dá um impulso para tudo isso é esse centro coronário. É dali que parte, por exemplo, a nossa vontade, né? Então ele é por isso que ele é tão primordial em relação aos outros. Aí, partindo abaixo, né, você tem centros secundários que estão entrelaçados. Que quer dizer entrelaçados? É como se fossem peças ligadas umas às outras, né? Se um centro ele não funciona bem, ele vai influenciar o funcionamento dos outros centros e assim sucessivamente. Então aí nós vamos ter como os centros secundários, né, no nosso psicossoma. Porque o que é psicossoma, Valdir? Bom, psicossoma, né, como o próprio nome diz, né, é a soma das nossas psiques, é a soma do nosso psiquismo, né? Então, o que é psiquismo, Valdir? É o que você está pensando, né? Então, se você tem um pensamento desanimado, como é que você vai ter ânimo? Se você tem um pensamento triste, como é que você vai ter alegria? E se você está esperançoso e confiante e com fé no futuro, não tem nada que te pare. Então, o pensamento gerando ações sobre o nosso organismo é o que é chamado de psicossomática, né? E assim, é muito comum ouvir em psicossomática que você é a causa, o seu pensamento é a causa de praticamente todas as suas doenças, para não dizer de todas as suas doenças. É em função da forma como você pensa que você age. Então, da forma que você pensa é como você se alimenta, da forma como você pensa é como você se exercita, da forma como você pensa é o que você ingere de bebidas ou de outro tipo de dependência, né? Então, a forma como você pensa faz com que você haja de maneira que cause danos, tanto psíquicos quanto materiais, ao seu corpo físico. E o dano psíquico, normalmente, ele vem antes do dano físico, né? A gente,
por agir de forma errada, por pensar de forma errada, a gente age de forma errada. Por pensar de forma certa, a gente age de forma certa. Então a gente sempre precisa trabalhar o pensamento primeiro. Dito isso feito, a gente precisa entender então quais são esses centros que o centro coronário ele influencia, né? Na descrição que o André Luiz faz aqui de todos esses centros, né, a gente vê essa inter-relação de todos eles com o centro coronário. Nos próximos episódios, nós vamos tratar de cada um dos centros, um a um, entendendo e compreendendo como cada um funciona, como cada um age, e isso vai facilitar o nosso entendimento. Eu vou parar por aqui, porque a quantidade de informação que eu já dei para vocês é muito grande, e no próximo episódio a gente começa a detalhar centro a centro, cada um desses centros que a gente tem dentro de nós, formando o nosso corpo espiritual e como ele comanda cada parte do nosso corpo físico. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja.